Bom, nós temos hoje um dos temas mais terríveis aí do direito internacional, que são os grandes massacres que ocorrem nessas guerras insanas aí de lado a lado, mas especialmente quando entra em cena aí um país contra uma população civil. Se você tem grupos terroristas, se Ramos é terrorista ou não, é um grupo lá que tem que ser condenado aí as ações deles aí, analisadas também o que leva a esse tipo de ação, e de outro, um Estado Nacional dirigido aí, hoje em dia, por um Bolsonaro, que vai perder o cargo mais adiante, mas com toda aquela parte impiedosa aí que caracteriza essa ultradireita quando vê o inimigo atacando, né? Para discutir essa questão, como que é visto isso no direito internacional, nós convidamos a Bárbara Thaís Pinheiro Silva, que é coordenadora do curso de Direito Internacional Humanitário da PUC Minas, e o Carlos Frederico Sinelli, que é professor de Direito e autor do livro Direito Internacional Humanitário, Ética e Legitimidade no Uso da Força em Conflitos Armados, publicado pela editora Juruá. E também vai participar, como sempre ocorre nas sextas-feiras, o Marcelo Auler. Eu queria agradecer muito a presença dos nossos convidados e do Marcelo aí, e dar a palavra primeiro à Bárbara, para a Bárbara dar uma analisada aí como que você vê o que está ocorrendo hoje à luz do direito internacional. O que pode ser feito? Quais as instâncias aí para impedir esse massacre, né? Obrigada, Nassif. Boa noite, Nassif, Marcelo, professor Sinelli e todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com todos. Enfim, realmente é um cenário bem complexo, bem complicado, né? E é isso que o direito internacional humanitário tenta lidar, que é justamente reduzir aí o sofrimento humano num cenário bem hostil, que é o cenário dos conflitos armados. Então, ambas as partes envolvidas nesse conflito, tanto Hamas quanto Israel, devem observar o direito internacional humanitário. E esse direito possui vários tratados internacionais, convenções internacionais, que visam regular o cenário de conflito armado, ou seja, visa pelo menos minimizar o sofrimento humano decorrente de um contexto bem complexo que é a guerra. Então, nesses tratados internacionais, convenções internacionais, nós temos uma série de regras que devem imperar ali na condução das hostilidades. E, sobretudo, a necessidade de distinguir o civil do combatente, o civil de um lutador. Então, as atrocidades perpetradas pelo Hamas aí no contexto contra Israel é lamentável, mas isso não justifica também, por outro lado, Israel desrespeitar os direitos da população civil em Gaza, enfim. Então, a gente percebe que a tomada de reféns, por exemplo, por Hamas, já é um crime de guerra. Isso está configurado nas convenções internacionais, nos protocolos adicionados às convenções de Genebra, enfim, tanto o artigo 3º comum das convenções de Genebra deixa explícito que a tomada de reféns é um crime de guerra. O Estatuto de Roma, que deu origem ao Tribunal Penal Internacional, também ratifica isso no artigo 8º, que a tomada de reféns é um crime internacional, portanto, é passível aí dos membros do Hamas envolvidos serem julgados, responsabilizados no âmbito internacional. Além disso, nós temos artigos no protocolo adicional às convenções de Genebra, tanto o protocolo adicional 1 quanto o 2º faz menção que a tomada de reféns é, portanto, um crime de guerra. Mas, por outro lado, Nassif, como você bem pontuou aí na sua pergunta, isso não significa que a população da Palestina, né, a população ali civil que se encontra na faixa de Gaza, tem que ter seus direitos privados a ter acesso a comida, água, eletricidade, enfim, combustível. Ou seja, a gente percebe que ambos os lados ali estão enfrentando desafios que representam violações graves ao direito internacional humanitário. Em síntese, seria uma abordagem inicial sobre o conflito. Sinelli, de um lado a gente tem um grupo que não representa necessariamente a Palestina, um grupo sem representação jurídica, sem nada, e de outro um Estado nacional. Como é que o direito humanitário vê as diferenças entre ambos?
Boa noite, Nassif. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Boa noite, Marcelo, professora Bárbara, um prazer. Cumprimento a todos também que nos assistem pelo canal. Nassif, o direito internacional humanitário tem fontes variadas, né? A professora Bárbara citou aí as convenções e tratados. Esse é o direito positivado, o direito escrito, né? Mas nós temos fontes outras das quais emanam as normas que vão regular a conduta nas hostilidades. Por exemplo, princípios gerais do direito, princípios gerais do direito internacional humanitário e, com bastante ênfase, o costume internacional. Então, isso vai ao encontro da sua pergunta, porque, muito possivelmente, você deve estar questionando, ora, mas se o grupo é um grupo armado, e aí, juridicamente, nós podemos defini-lo como, à luz do direito internacional humanitário, como um grupo armado não estatal, né? Ou um grupo armado organizado. A questão do método, as técnicas e procedimentos, fazendo uso de técnicas terroristas, está embutido no modus operandi, mas ele, tecnicamente, é um grupo armado não estatal. Como é que o grupo armado não estatal, que é um ente não estatal, e, por sua vez, não vai ratificar e assinar nenhum tratado, está vinculado a isso? E a resposta é pelo costume internacional. Então, o direito internacional humanitário é um ramo do direito muito antigo, né? Nas primeiras civilizações ainda, na Índia antiga, na Babilônia, perpassando aí a Idade Média, nós vamos ter aí vários achados históricos que mostravam que determinadas categorias de pessoas, desde sempre, eram poupadas das hostilidades, principalmente nas guerras de primeira geração, aquelas guerras que se davam ali no campo aberto, os exércitos combinavam hora e local, né? E os civis ficavam adstritos às cidades-estado e não se aproximavam, em consequência, os combatentes eram as maiores vítimas. Isso foi mudando, porque a natureza da guerra moderna é eminentemente urbana, né? Os atrativos de operação estão os civis são os principais vítimas. Então, para o grupo armado organizado, ou grupo não estatal, os princípios gerais do direito, a limitação, podemos depois até aprofundar um pouquinho mais esses princípios, a distinção entre combatentes e civis, a proporcionalidade, necessidade militar, tudo isso se aplica, e, com grande ênfase, o costume internacional. Então, já é do costume, dos usos e costumes da guerra, que os civis sejam poupados das hostilidades. Então, direcionar ataques, fazer uso de técnicas, como a professora Bárbara mencionou, que vão direcionar as hostilidades aos civis eminentemente, isso é tudo absolutamente vedado. Não interessa se é um grupo armado, não estatal, não interessa, e aí principalmente o Estado vinculado ao tratado, né? Então, o direito internacional, embora o direito internacional humanitário não está preocupado, da esfera do direito internacional humanitário, discutir as causas do conflito, a natureza dele. As hostilidades iniciaram, ele é aplicado imediatamente e se exige que todas as partes atuem. Nós temos aí, por exemplo, Israel. Eu estava fazendo uma revisão aí. Professor, eu vou pedir só um minutinho aqui. Marcelo, eu volto. Bom, professor, continua o senhor, depois eu vou fazer uma pergunta. Pode continuar. O Nassif teve que ir controlar o cachorro, pelo jeito lá. Perfeito. Não, eu estava comentando aqui que eu fiz fazer uma revisão aqui dos tratados que foram assinados, né, foram ratificados por Israel, e um deles, que é um tratado muito importante, que é o Protocolo Adicional 1, de 77, que a professora Bárbara mencionou, que regula com grande ênfase meios e métodos de combate. Israel não assinou, mas isso não o impede de ser vinculado às convenções de 49, que hoje já são consideradas direito costumeiro. Então, não há mais que se falar em adesão ou não às 4 grandes convenções de 49. Né? E, como eu disse, o grupo armado não estatal, o Hamas, tem por obrigação também respeitar. Interessante que como é que o direito internacional trata o civil? Né? Você pode perguntar, mas quem é o civil nisso daí? Né? Então, o civil é aquele que não é militar? Não, a norma não caracteriza o civil em oposição a militar. Até porque militar é uma classificação administrativa dos Estados, não vida militar dentro de uma organização estatal de um exército regular.
o que o direito internacional faz é opor civil a combatente. E aí você tem critérios para o indivíduo ter a legitimidade de ser um combatente. Uma delas é respeitar leis e costumes da guerra, né? E caracteriza muito bem o seguinte: como vai se proteger o maior número de pessoas possível? E aí o direito internacional saiu com a seguinte solução: eu não vou definir quem é civil, eu vou definir quem é combatente e, por oposição, a contrário senso, todos os demais são civis. Então, a regra é que o indivíduo que está do outro lado, sofrendo as hostilidades, ele, em princípio, será um civil. Se você tiver dúvida sobre o status dele, você não pode atacá-lo, né? Isso está muito caracterizado aí nesse conflito, que é um conflito onde a população civil se mistura aos terroristas, aos integrantes do grupo armado. O grupo armado se faz de modo intencional uso dessas pessoas para se esconder e se camuflar no meio da população, impedindo os ataques. Tanto é que a ameaça do Hamas, no sentido de que se Israel não alertasse pontualmente onde iriam fazer os ataques, eles iriam continuar, ou iriam executar os reféns. Isso tudo é para permitir que as pessoas, naquele momento ali, inclusive... Acho que o professor travou, Nassif. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Professor, o senhor deu uma travada, mas eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui para os dois. Nós sabemos que tem todas as regras definidas, há tratados, há princípios, há uma questão até de ética numa batalha, mas a quem cabe fazer cumprir isso? Quando dois grupos estão em disputa e ambos não cumprem, a quem cabe ir lá e dizer assim, opa, espera aí, não pode ser assim. A quem vai caber dizer a Israel que a população palestina que está em Gaza não pode ficar sem luz, sem água, sem comida, sem hospital? A quem vai dizer a Hamas que eles não podem pegar crianças, mulheres e civis de reféns como forma de liberar os presos deles? Quem vai pilotar isso? Quem vai ser o árbitro nessa disputa? É uma questão que eu acho que todo mundo fica se perguntando, já que a ONU não funciona. Professora, se quiser... Sim, Marcelo, então é uma situação bem delicada, né? Porque o Estado ele é soberano. Claro que ele não tá livre para fazer o que ele bem quiser, tanto o Estado quanto o grupo armado, que é o Hamas. Enfim, como o senhor bem pontuou, a ONU ela fica limitada justamente por isso. Nós vemos várias declarações aí do Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU, o Comitê de Inquérito da ONU sobre territórios palestinos ocupados, enfim, o próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha, hoje, na data de hoje, todos se manifestaram, sim, para que Israel, principalmente Israel, tenha cuidado em relação aos direitos dos civis, né? O Comitê de Inquérito da ONU para os Territórios Palestinos Ocupados e também o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, eles frisaram que o Hamas, no caso do Hamas em relação aos reféns, tem a obrigação de devolver esses reféns de maneira imediata e incondicional. Enfim, isso foi no dia 10 de outubro. Hoje, dia 13, portanto, foi a vez do Comitê Internacional da Cruz Vermelha se manifestar em relação aí ao ultimato que Israel deu para a população que está localizada no norte da faixa de Gaza, descer, portanto, para a fronteira no sul, que fica com o Egito, no prazo de 24 horas, sendo que é uma situação bem desafiadora, um ultimato assim, que desconsidera todo o desafio que há naqueles cenários, os prédios, enfim, todos destruídos, as ruas bloqueadas, como que em 24 horas as pessoas vão descer até a fronteira ali sul, que fica com o Egito, a fim de encontrar algum tipo de socorro ao sair da faixa de Gaza. Enfim, há manifestações internacionais, há, portanto, até a própria União Europeia também se manifestou, a gente percebe que a comunidade internacional fica, portanto, lançando alarmes, ressaltando a responsabilidade do Estado de Israel e também de Hamas cumprir as normas internacionais. O desafio é fazer cumprir, como o senhor bem pontuou na sua pergunta, porque o Estado é soberano,
o Hamas é um grupo armado, enfim, isso depende muito da vontade política ou a vontade de cada um deles fazer valer as normas. É claro que, principalmente após o conflito, espera-se que todos sejam responsabilizados pelo descumprimento dessas normas. E é aí que entra, portanto, a importância do Tribunal Penal Internacional, porque o TP ele vai julgar indivíduos, vai julgar pessoas que desrespeitaram essas normas. Agora, chegar alguém no território de Israel e falar assim, olha, você tem que cumprir essa norma aqui, ou chegar alguém e falar para o Hamas, olha, você está descumprindo essa norma, é um desafio gigante, porque nós temos um Estado soberano, e isso não acontece só com Israel, isso em qualquer lugar, certo? É o contexto aí do conflito russo-ucraniano, contexto de outras guerras também, que envolve estados soberanos. É difícil chegar a uma autoridade, porque não existe uma autoridade supranacional. Nós temos a ONU, temos aí várias organizações internacionais, mas nenhum tem o poder de chegar e falar assim, Estado, você está descumprindo e forçá-lo a cumprir a norma, porque ele é um Estado soberano. Então, isso depende muito da vontade política, de interesse interno do Estado de Israel e também do Hamas de fazer cumprir. Se a gente for fazer uma análise histórica, nós percebemos aí que o Hamas, enfim, o modus operandi dele não é de cooperar de imediato com Israel, né? Eu lembro que em 2011, um soldado israelense que ficou preso aí, refém durante 5 ou 6 anos, ele foi trocado por milhares de prisioneiros do Hamas e da Palestina também, que estava preso nas cadeias aí de Israel, trocado por um soldado. Então, o Hamas sabe que uma vida vale muito. Então, houve ali, portanto, um interesse estratégico do Hamas de capturar esses indivíduos e fazer refém. Agora, chegar alguém, uma autoridade ali, embora o Comitê Internacional da Cruz Vermelha é considerado o guardião do direito internacional humanitário, tem um papel imprescindível em todo esse cenário, enfim, chegar e fazer cumprir, obrigar as partes beligerantes a cumprir, é um desafio gigantesco, porque envolve toda essa celeuma política, envolve também os princípios de soberania, enfim, pelo menos é a minha colocação, né? O professor Cinelli pode complementar. Eu queria só complementar essa questão, professor Cinelli. Tem possibilidade aí do Tribunal Penal Internacional individualizar as culpas e, eventualmente, prender um Netanyahu aí, como fizeram com o Pinochet em outros tempos, não? Ora, Nassif, em tese, sim, né? O precedente que você se refere é o precedente da jurisdição universal do tribunal, né? Em tese, sim. Tanto é que nós estamos aí, por exemplo, lá no contexto do conflito russo-ucraniano, um mandado de prisão, né, internacional contra o presidente Putin, né, por supostos crimes de guerra, no sentido de direcionar crianças órfãs, né, para o território russo, né, e com consequências aí, inclusive, na questão do Fórum dos BRICS. Mas o contexto da pergunta do Marcelo é muito interessante, porque a gente verifica que o direito internacional ele opera por coordenação, né, e não por subordinação. A professora Bárbara estava explicando. O voluntarismo predomina na sociedade internacional. Então, a sociedade internacional é anárquica, né? Nós não temos aí, por exemplo, um Leviatã internacional que vá, uma polícia do mundo que vá obrigar os estados a cumprir. O que há é a iniciativa dos estados em entendendo que determinadas questões de consciência moral e ética e legitimidade se aplicam aos conflitos armados, voluntariamente cumprirem isso. Vamos criar uma hipótese aqui. Então, a comunidade internacional, a ONU, possui uma comissão, uma Corte Internacional de Justiça, que é meramente opinativa, ela faz as suas análises e conclama os estados a tomarem determinadas condutas, mas, em tese, é o Conselho de Segurança, né, especificamente os seus 5 membros permanentes, que vão definir condutas por uso da força. Na hipótese, por exemplo, de, como já aconteceu em outros conflitos, por exemplo, no Iraque, a questão lá do massacre dos curdos e na própria ex-Iugoslávia, onde coalizões internacionais se formaram, capitaneadas por uma nação líder, sob a égide da ONU, para forçar o Estado a cumprir determinadas determinações. Isso teria que passar pelo Conselho de Segurança da ONU.
No caso presente, os Estados Unidos, por exemplo, têm poder de veto, né? São um dos 5 membros permanentes, e, nesse momento, o secretário de Estado, ainda no dia de ontem, reafirmou a postura do presidente de apoio incondicional à conduta israelense, à defesa do Estado de Israel. Então, seria muito difícil, em tese, que acontecesse, do ponto de vista jurídico, uma resolução do Conselho de Segurança de modo a criar uma força internacional para obrigar Israel a cumprir determinadas condutas, né? Por causa disso, porque opera-se no nível estatal. Agora, no plano individual, é possível, em tese, com o Estatuto de Roma para o Direito Penal Internacional, que isso aconteça. Agora, isso aí. Sabe o que? O Marcelo está sem som aí. Eu só queria dizer uma coisa. Pelo que vocês estão falando, não há nada que se possa fazer agora. Agora vai ter que se esperar dos dois lados terem juízo. Como os dois lados não vão ter juízo, nós vamos ver uma mortandade. É isso. E todos de braços cruzados. Isso aí não significa uma falência aí, pessoal, da articulação do mundo ocidental aí com a ONU, com o Conselho de Segurança, porque um fato que chamou a atenção é que, quando estoura a guerra, o Departamento de Estado americano estimula a indústria bélica a apoiar Israel, enquanto que, na China, uma comitiva de senadores republicanos e democratas procura o presidente chinês para pedir a sua intervenção para convencer o Irã a não entrar na guerra. Será que, digamos, a geopolítica americana não chegou a um ponto de esgotamento aí com as sucessivas guerras e com a falta de uma mediação sobre essas guerras não humanitárias aí? Será que não está acontecendo uma falência? Professora? Pode ir. Pode falar, Sinelli. Essa questão da reformulação do Conselho de Segurança é muito recorrente, né? Tem sido bastante discutida. Me lembro, no primeiro mandato do presidente Lula, houve essa discussão, foi lançada para discussão, e, em seguida, aí o avanço das discussões ficou adormecido, e recentemente isso retornou no contexto aí de uma maior participação de determinados estados, que hoje têm um protagonismo maior, inclusive, na balança geopolítica mundial, diferentemente do que havia ao término da Segunda Guerra. Nós sabemos que o Conselho de Segurança é basicamente formado pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais a China, né? Esse tema nós teríamos que discutir ele de maneira um pouco mais ampla, né? Talvez numa outra oportunidade, porque ele transborda aí a parte da aplicação dos usos e costumes no conflito. Agora, veja, o Israel anunciou, por exemplo, que vai fazer um cerco total a Gaza, já está fazendo, né? A norma internacional, não há nada escrito que isso não possa ser feito, né? Entretanto, existem dispositivos muito claros que proíbem submeter a população à fome e à inanição intencionalmente. A imprensa, embora a imprensa utilize de maneira intercambiável os dois termos, mas cerco, a palavra cerco e a palavra sítio têm diferenças operacionais significativas. O cerco de uma localidade é uma fase de uma operação militar em que você pretende incursionar sobre a localidade e, ao fazer o cerco, você bloqueia as vias de saída de eventuais tropas inimigas que estão ali dentro e impede os reforços inimigos. Mas você permite, por meio de corredores humanitários abertos com essa finalidade, que a população que voluntariamente deseja sair possa fazê-lo e que a ajuda humanitária possa entrar. O sítio já é diferente. E, ao longo da história, houve vários casos de sítios impactantes. Jerusalém, por exemplo, foi sitiada várias vezes, né, em várias ocasiões, por muçulmanos, por cristãos, enfim. O sítio de Leningrado durou 4 anos na Segunda Guerra Mundial, o sítio de Sarajevo, né, e, mais recentemente, nós vimos o sítio de Mariupol, que foi considerado, muito embora a Rússia tenha manifestado que estava fazendo esforço para que a ajuda internacional entrasse, principalmente os agentes humanitários, não aconteceu. O que nós estamos vendo agora é a possibilidade de um cerco se transformar num sítio, que é flagrantemente contrário ao direito internacional humanitário. Daí
como a professora Bárbara também mencionou, os estados conclamando o Estado de Israel que não faça isso. Mas o tema é muito complexo. É óbvio que a gente percebe uma inflamação dos ânimos, né? Haja vista aí a gravidade e a barbaridade com que os ataques iniciais foram perpetrados pelo Hamas, mas o direito humanitário proíbe represálias também. Então, não se pode violar uma norma alegando que a violação dessa norma irá, de certa forma, punir o perpetrador de uma outra norma. Já é um balanço muito instável, né? O que a gente está percebendo é que, enfim, inclusive, enquanto nós estamos conversando aqui, salvo outro juízo, me parece que está expirando o prazo que Israel deu para que a cidade de Gaza seja esvaziada, né, nas próximas horas, o que está aí dando a entender que estamos na iminência de uma invasão. Genocídio, de um genocídio. Para tentar colocar, como se chama na doutrina militar, boots on the ground, né? Colocar os pés no terreno para que a infantaria possa tentar, combater os focos de resistência pontuais do Hamas que estão misturados na população, né? Ou seja, tem... Só uma informação está surgindo agora na mídia que os brasileiros que estão em Gaza irão sair amanhã, sábado, até o final da tarde, início da noite, pelo Egito, vão conseguir sair pelo Egito. Isso já é um alívio para aqueles 20 a 30 brasileiros que estão em Gaza querendo retornar ao Brasil. Isso saiu agora à noite. E os hospitais e maternidades com mulheres dando à luz, com pessoas em UTI, tudo é um quadro dantesco aí. Isso é uma coisa. Bárbara, em relação à posição do Brasil, aí, do Itamaraty, como é que você analisa, depois o Sinelli analisa? Sim, o Brasil, Nassif, é interessante que a gente já tem uma participação importante no cenário internacional, ainda mais quando se diz respeito a Israel, né? Se a gente for olhar em 48, Oswaldo Aranha, né, um brasileiro que presidiu a Assembleia Geral da ONU lá, na verdade foi a primeira Assembleia Geral da ONU, ele mesmo decidiu pela criação do Estado de Israel. E agora o Brasil está presidindo um Conselho de Segurança aí, para tentar, enfim, achar algum modo pacífico, uma forma de negociação, uma forma diplomática de pôr fim a esse conflito, ou pelo menos minimizar os danos que estão sendo causados aos civis. Eu acredito, sim, que o Brasil, sim, tem que permanecer neutro, no sentido de não se posicionar a favor de A ou de B, mas também se manifestar sempre contrário a quaisquer tipos de violação às normas do direito internacional humanitário. E é interessante que o Brasil pronunciou, se não me engano, se foi no dia 7 mesmo, dia 8, enfim, saiu uma nota no site lá do Ministério das Relações Exteriores, que o Brasil é contrário a essa forma de conflito e que preza pela possível criação de 2 estados dentro daquele território. Então, eu sou posicionamento dessa opinião, né? Mas, Nassif, se me permite, eu gostaria de voltar à pergunta, né, que foi feita ao professor Sinelli em relação a esse contexto geopolítico, porque o contexto geopolítico foge um pouquinho aí, claro, do direito internacional humanitário, né, em termos, assim, dogmáticos, em termos da positivação da norma. Mas é claro que nós presenciamos, assim, que o sistema internacional está em xeque. E não se trata apenas da questão aí do conflito Israel e o Hamas, né? A necessidade de uma reforma do Conselho de Segurança tem sido discutida há décadas, há um bom tempo, enfim. E, na verdade, a existência da ONU só foi possível, ainda mais com o Conselho de Segurança, porque, na época, os delegados, quando foram estruturar a ONU, defenderam que os 5 membros permanentes, conhecidos como P5, que, como o professor Sinelli já mencionou, os membros permanentes do Conselho de Segurança, eles deveriam ter direito a veto, né? Direito, portanto, se algum assunto que passou ali e desagrada qualquer uma das partes, se vetar, bloqueia, portanto, o interesse coletivo daquela pauta ser concretizada. E a gente percebe que essa insatisfação, não só em relação ao Conselho de Segurança,
mas também em relação ao próprio TPI, é muito forte na África, é muito forte também no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, enfim. Agora, falar o seguinte, que o fato dos Estados Unidos ter enviado recursos para Israel nessa guerra, enquanto que a China está tentando, né, dialogar com o Irã para o Irã não intervir na guerra, eu não acho errado aí os Estados Unidos fornecer algum tipo de apoio a Israel, porque imaginamos se fosse nosso Estado, né? Graças a Deus nós não passamos por isso. Mas de caráter imediato, é necessário ter uma postura ali para proteger, uma postura ofensiva para proteger a população, o que não significa legitimar a violação dos direitos civis, aliás, dos direitos da população civil, sobretudo que se encontra na faixa de Gaza, certo? O ilícito, o errado cometido pelo Hamas não justifica o errado cometido por Israel, certo? Mas são temas assim que a gente está convergindo, que envolve geopolítica, que envolve a guerra aí de Israel com o Hamas, mas eu entendo que esse fator geopolítico é uma análise macro, que não se refere apenas a um contexto regional, né, tem várias implicações que não se limita àquele contexto regional. Há uma insatisfação genérica aí, principalmente dos países que já sofrem com várias violações de direitos humanos, sobretudo a África, em relação à postura da ONU, em relação à postura do TPI, de segregação ali, ou de selitismo em termos de casos que são apreciados, que são julgados. Aproveitando a oportunidade aqui, na minha dissertação de mestrado, eu tratei justamente da linha tênue entre a política internacional e o direito internacional no âmbito do processo decisório do Conselho de Segurança. Porque existem normas internacionais. E porque muitas das vezes essas normas internacionais não são cumpridas? Porque falta interesse político. Aí que entra o elemento geopolítico. E aí que entra o desafio, de fato, de garantir as normas internacionais. Entende? É o que nós denominamos, de maneira técnica, de jogos de várias arenas. Então, o que o Putin, ali, o delegado da Rússia, aliás, vai deliberar no âmbito do Conselho de Segurança, se vai vetar uma resolução, ou a China, os Estados Unidos, depende dos jogos de várias arenas que são deliberadas no contexto doméstico de cada Estado. Está dando para entender? Enfim, mas essa abordagem que eu estou fazendo na CIF, ela, como o professor Sinelli bem pontuou, já foge um pouquinho aí do nosso escopo do direito internacional humanitário, né? Uma análise macro, enfim. E o que está acontecendo com Israel e Hamas vem a confirmar realmente que a sociedade internacional atual está em xeque. O sistema, portanto, que vigora hoje em dia, ele está em xeque. Eu diria, professora, e aí eu vou me basear nos comentários dos nossos telenautas que estão aqui nos ouvindo, que a sociedade está incrédula. Por exemplo, o Geraldo diz assim: acredita que algum presidente americano será condenado por crimes de guerra? O Francisco Assis diz assim: os Estados Unidos e a OTAN não vivem sem a guerra. O Carlos Henrique diz assim: os Estados Unidos foi condenado pelos seus crimes de guerra, que já é outra pessoa, Carlos Henrique. A Salete continua: ao contrário, condenou à morte quem denunciou seus crimes. Ou seja, pela leitura dos comentários, se vê que ninguém acredita em algum tipo de punição algum dia na vida, que jamais aconteceu. Eu não sei se Nassif concorda com essa incredulidade ou não. Eu queria ver com o professor Sinelli um ponto lá. O Netanyahu aí está contra a Suprema Corte de Israel. A grande crise que instalou lá, que foi justamente ele tentar mudar, porque nem Bolsonaro tentou por aqui. Essa guerra, esse ataque que houve contra Israel, mostrou que sem um acordo de paz, a população de Israel fica tão exposta à violência, quer dizer, não tão, mas muito exposta à violência, assim como a população da Palestina. De alguma maneira, como é que você vê a jurisprudência em Israel a partir desses eventos aí traumáticos? Nassif, deixa eu só voltar na pergunta anterior que você comentou em relação ao Brasil. Tá. Para o Brasil, está sendo muito caro e está sendo cobrado nesse posicionamento, porque eu não sei se vocês têm essa dimensão. O Brasil foi o único país do mundo que inseriu na sua Constituição, o artigo 5º, parágrafo 4º, que o Estado-nação Brasil
se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. A tradição brasileira de seguir o direito internacional humanitário vem desde o século XIX, no campo de batalha, ainda na campanha da Tríplice Aliança, Osório, Caxias, que poupavam determinadas categorias de pessoas, e perpassa toda a chancelaria, a tradição idealista brasileira, desde Rio Branco. O Brasil assinou todos os tratados, exceto um, que está em discussão, que é o Tratado de Banimento de Munições Cluster, munição de fragmentação. Existem justificativas geopolíticas para isso, defesa da Amazônia, enfim. Mas essa é uma das razões pelas quais o país tem sido muito cobrado nesse posicionamento. E hoje, salvo outro juízo, eu tive a informação de que o presidente da República, por intermédio da chancelaria, explicou por que o Brasil ainda não definiu o Hamas como grupo terrorista. Supostamente, estaria seguindo a classificação das Nações Unidas em relação a esse grupo armado não estatal, né? Agora, no que tange ao que você mencionou, da política interna israelense, hoje também um artigo muito interessante do professor Yuval Harari, o autor lá do Sapiens, né? Ele é judeu, israelense, de nacionalidade, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele estava justamente analisando a debilidade que causou à política interna israelense as conflagrações internas, as disputas de interesse que levaram a uma ruptura da coesão tão necessária para a proteção. É o que você mencionou. Então, um Estado que está com dissensões internas, e me parece que ali o objetivo, o primeiro-ministro tentou e insistiu em reformular a Suprema Corte, isso foi do desagrado, houve ruptura de partidos, o chefe do Estado-Maior israelense pediu uma reunião para alertar sobre a debilidade que isso estava causando no Estado, não foi sequer recebido pelo primeiro-ministro. Então, assim, uma sucessão de procedimentos que podem, eu não estou dizendo que foram, mas podem ter contribuído. Porque você pega ao longo da história todos os momentos de debilidades internas em que havia alguma possibilidade de uma ação em força por parte de um determinado inimigo, isso acabou acontecendo. Eu, assim, analisando historicamente, se você comparar com 48, independência, 67, Guerra dos 6 Dias, 73, Yom Kippur, eu acho muito pouco provável que as ações em força de Israel estejam para terminar por esses dias aí. Haja vista a magnitude do sentimento que está, inclusive, de coalizão agora de partidos que eram, até a semana passada, absolutamente antagônicos, né? Então, me parece que essa campanha vai demorar ainda algum tempo com objetivos muito claros, como o primeiro-ministro declinou ontem, que a frase dele foi, aspas, todos os integrantes do Hamas, cada integrante do Hamas é um homem morto. Foi a frase dele, né? Então, me parece que a intensidade disso não irá diminuir pelos próximos dias. Deixa eu pegando o ponto que o Cinelli coloca aí sobre o Brasil acatar as recomendações de cortes internacionais. O próprio Supremo ele tem desobedecido às determinações da Corte Internacional aí, de Direitos Humanos, em vários casos, aí, desde o caso de Herzog até casos mais recentes, ele tem desobedecido de uma forma explícita. Aí. Como que se explica esse paradoxo? Então, nós dizemos que o direito internacional, as sanções são sanções pela vergonha, né? Você não pode punir um Estado por não cumprir. Mas o Brasil tem sido sucessivamente admoestado em várias circunstâncias em relação a isso. Isso, de certa forma, não contribui para a imagem internacional, mas é a questão de freios e contrapesos à independência da Suprema Corte em relação a apreciar esses casos, né? Há vários precedentes em que o executivo tinha um entendimento indo numa direção, mas o judiciário, com a sua independência, optou por outra linha de ação, no caso concreto de julgar. Marcelo. Sem som. Queria saber do professor que prevê uma ação mais demorada de Israel, o fato do Hamas ter feito um ataque por terra dentro de
de Israel. E o fato do Hamas ter levado para Gaza reféns israelenses não coloca as forças militares de Israel numa meio encruzilhada de não poderem atacar Gaza completamente porque vai acabar matando os seus e não saberem aonde o Hamas está ou não está dentro de Israel, que pode surgir novos ataques? Não há uma diferença nessa forma de... Eu não estudei como o senhor estudou as outras disputas entre eles, mas, pelo que eu andei lendo, isso seria um diferencial. Marcelo, o combate em área urbana é o terror do combatente de infantaria, porque o terreno da área urbana é um terreno absolutamente inóspito em relação a quaisquer assimetrias de poder de combate que o Exército possua. Quando você joga para dentro da cidade um blindado do tipo Merkava, que é um blindado israelense feito para atuar no deserto, em áreas abertas, você joga determinados armamentos com calibre maior, você começa a progredir dentro de uma localidade cheia de escombros, os soldados ficam absolutamente expostos a qualquer tipo de ataque. A gente, inclusive, o cinema tem mostrado isso, né, nos filmes que retratam a Segunda Guerra Mundial, a dificuldade que é a progressão em área urbana. Numa área em que você tem integrantes de um grupo armado não estatal, misturados à população, não se sabe quem é quem, visto aí a dificuldade que os americanos tiveram no Afeganistão em relação às localidades. Isso triplica de dificuldade. Agora, me parece, e aí eu vou puxar o que o Nassif pontuou, mencionou ali hospitais. Nassif, são dados do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e do Human Rights Watch. Nas campanhas militares, o número de baixas de civis causados pelas falhas e impossibilidade de atendimento de feridos nos hospitais, então você bombardeia uma central de energia elétrica que vai permitir os equipamentos do hospital funcionarem, ou bombardeia um hospital, as pessoas todas ali já ficam debilitadas e convalescendo. Então, o número de civis que é acometido pelos ataques a instalações sanitárias, como nós dizemos, é maior do que aqueles que são acometidos por diretamente consequência de bombardeios, etc. Então, me parece que se quiser evitar um número maior de o que nós chamamos em direito internacional de danos colaterais, que é aquele dano não intencional, quer dizer, eu descobri onde existe ali um esconderijo do Hamas. Ele é um alvo, um objetivo militar legítimo, mas existem ali civis no entorno. Qual é a minha obrigação como combatente? Eu preciso dar um alerta oportuno, antecipado, informar, saiam daí porque vai haver um ataque. Isso tem sido feito? Não sei, não tenho certeza. Hoje, não é? Esse alerta de Israel hoje, 24 horas para ir para o sul de Gaza, não é um alerta desse tipo? Está nesse sentido. Vai ao encontro dessa norma do princípio da precaução. Fazer um alerta antecipado pelos meios disponíveis, né? O direito internacional é muito realístico. Você não vai jogar panfleto, talvez não dê para sobrevoar com a aeronave, megafone não alcança, então liga para a pessoa se ainda tiver a rede telefônica funcionando. Dar o alerta antecipado para as pessoas saírem, e aí sim, casa a casa, quarteirão a quarteirão, verificando se ainda há resistências remanescentes. É um custo altíssimo. Israel já recrutou 300 mil, né, em 48 horas, um recrutamento 3 vezes maior do que, por exemplo, a Rússia fez para invadir a Ucrânia, que tinha recrutado 100 mil ali para fazer as primeiras horas da ofensiva. Então, é por isso que eu estou dizendo. Me parece, desejo estar errado, que a magnitude, tanto da intensidade como da complexidade desse planejamento militar, ainda está se desenrolando no médio e longo prazo para perdurar. Eu quero só chamar a atenção de um fato aí. Um dos fatos aí para assolar os ânimos e tentar legitimar o massacre foi a história que o Hamas degolou não sei quantas mil crianças aí, que foi repetida pelo Joe Biden. Depois o próprio Departamento de Estado desmentiu isso, a CNN que soltou essa informação desmentiu, mas de alguma maneira, já que isso acaba levando a uma legitimação do massacre, isso aí não pode ser classificado como um crime de guerra também? Professora, se quiser
Se quiser complementar. Bom, Nassif, só deixa eu entender melhor essa pergunta. Você fala em relação à guerra de informações, né? Isso. Não, o que eu digo é o seguinte, quando você tem uma guerra como essa, a opinião pública, mundial, inclusive, pesa muito. Um dos fatores que levou, digamos, a ampliar o ódio e a legitimar, digamos, essa violência contra civis aí foi essa informação falsa de que o Hamas tinha decapitado 2.000 crianças aí, que foi dita pela voz mais potente da Terra, que é do presidente norte-americano. Sim. Depois foi desmentido mais tarde, aí, sem o mesmo alarde. Isso aí virou uma fake news que correu todas as redes sociais. Isso aí, de alguma forma, não tem um crime de guerra nisso? À medida em que legitima e assula e provoca reações mais violentas ainda contra civis? Bom, assim, se a gente for considerar que isso está gerando mais sofrimentos desnecessários aos civis, né, e sofrimentos ilimitados, vai incorrer dentro daquilo que o professor Cinelli citou, os princípios lá que são os pilares do direito internacional humanitário, né, que está violando, portanto, o princípio da proibição do sofrimento desnecessário. Se a gente for por esse lado, sim, com certeza pode sustentar que é um crime de guerra. Enfim, mas veja só, Nassif, mesmo que o Hamas cometeu atrocidades contra o povo israelense, né? Mesmo que ele foi muito, sim, cruel em relação até mesmo aos atos perpetrados por eles em tempos atrás, isso não legitima Israel violar os direitos já garantidos aí para a população civil em Gaza, de forma alguma. Inclusive, no depoimento do Biden, embora ele tenha soltado essa nota aí, uma fake news sobre a decapitação de crianças, né, enfim, achei interessante porque na fala dele ele falou assim, Estados Unidos e Israel cumprem as leis da guerra. Ok, então se ele ressaltou isso na fala, espera-se, né, enfim, que isso venha a ser garantido. E hoje, como eu já ressaltei, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, quando lançou a nota no site dele, se solidarizando com o sofrimento em Israel, ele mesmo disse que o fato do Hamas ter cometido essas atrocidades, levado centenas de reféns, né, mais de 100 reféns, estima-se isso, não justifica, portanto, por exemplo, um bombardeio contra hospitais, contra escolas, contra residências civis, porque, inclusive, são bens de caráter civil, bens que, portanto, são invioláveis aí perante o direito internacional humanitário, salvo se aquele prédio, aquela residência civil está sendo utilizado como um ponto ali do Hamas, enfim, para se... Só fazendo um pequeno parênteses, eu lembro na guerra russa e Ucrânia que bombardearam muitos hospitais dizendo que os adversários iam justamente para hospitais porque seriam poupados lá. Né? Então, você já digamos... Não. O direito internacional humanitário permite, o professor Cinelli pode até falar isso com propriedade devido à experiência dele de campo, enfim, que se um bem, uma residência, uma escola, imaginamos uma escola, está sendo utilizado para colocar as munições, né, os armamentos, se torna, portanto, um objeto legítimo de alvo militar. Mas isso não significa que as crianças que estão lá elas devem sofrer os danos, né? Tem que se esforçar ao máximo para diminuir o sofrimento aos danos à população civil, seja comunicando, seja emitindo avisos, seja programando alguma ação militar num horário onde há menos civis, enfim. Isso aí. Inclusive... desculpa. Inclusive, o pessoal sanitário tem a sua proteção também garantida perante as normas e das convenções de Genebra, como eu ressaltei, né, no início da fala. Mulheres, crianças, refugiados, o pessoal sanitário, que é o pessoal da equipe médica, que envolve a Cruz Vermelha, envolve os Médicos Sem Fronteiras, envolve, enfim, os médicos em geral, o pessoal religioso, tem esse guarda-chuva de proteção do direito internacional humanitário. Então, algo que eu gostaria de frisar, não é porque o Hamas cometeu atrocidades contra a população de Israel, que isso legitima também Israel, como o professor Cinelli já pontuou, a represália proibida, a vingança, enfim. Deixa eu só pegar os comentários aqui dos nossos espectadores. Eu queria agradecer a Marta Gomes, que se tornou membro, o Alexandre Yamamoto também, que se... Aliás, o Alexandre, eu lembro que
almirante de Pearl Harbor era Yamamoto também. O J.B. Castell, novo membro. O MMZ, ele dá uma contribuição e diz que eles querem a guerra, morte e genocídio. No Face Identitário Canadá, qualquer opinião contra está sendo criminalizada. No Brasil, vocês ainda têm essa liberdade. Aqui tem um ponto da Linda Solar, diz que todo país colonizado tem direito a reagir. Como é que você vê, Cinelli, essa questão aí do oprimido e opressor? Então, Nassif, voltando ali ao seu comentário anterior, né, a pergunta anterior, a gente costuma dizer que na guerra a primeira vítima é sempre a verdade, né? Sim. Isso é válido para qualquer guerra. O espectro da informação, digamos, a dimensão informacional, ela busca ser capturada pelos opositores. Vamos lembrar do conflito na Ucrânia, o argumento de que nacionais russos estavam sendo vitimizados e massacrados por grupos nazistas dentro ali de Donbás, etc., justificou, foi um dos argumentos que fez com que fosse desencadeado para legitimar, vamos usar aí, legitimar é diferente de legalizar, né, do ponto de vista legal, conflito armado, o uso da força só pode ser feito em duas situações básicas, né? Primeiro, se o Conselho de Segurança se reunir e autorizar, e segundo, se você for atacado para se defender. Legítima defesa individual coletiva, o artigo 51 da Carta da ONU. Então, é muito difícil, né, do ponto de vista informacional, de você buscar materialidade para poder criminalizar alguém. Hoje mesmo, o exército israelense, salvo outro juiz, admitiu que mostrou as fotos dos bebês decapitados para alguns jornalistas, até comparou essa conduta ao que o então comandante supremo da desembarque lá da Normandia, Eisenhower, depois presidente, determinou que fizeram nos campos de concentração. Quer dizer, as pessoas não eram tamanhas atrocidades que ele determinou que as pessoas das aldeias locais viessem, a imprensa cobrisse, para que depois, no futuro, não dissessem que aquilo não aconteceu, né? Mas é muito difícil você caracterizar isso. A liberdade de ação de um Estado, ela é diretamente ligada à opinião pública, né? Existem conflitos armados no século XX em que os Estados Unidos chegavam a fazer pesquisas de opinião com um teto mínimo ali, né, um piso de respostas, para, a partir dali, poder desencadear o conflito ou não, para ter o apoio, né, em relação à população. No que concerne a questão do oprimido e opressor, esse aspecto ele é muito interessante, porque ele esbarra justamente na ausência de, por exemplo, uma definição de terrorismo, né? Não existe uma definição uníssona e uniforme de terrorismo no mundo, né? Nem o Tribunal Penal Internacional, ali as conversas iniciais chegaram a tentar ver se caminhavam para essa competência material do tribunal. Você tem, obviamente, resoluções e tratados que proíbem, mas não existe uma definição em conteste. Por quê? Porque, em geral, o terrorista de alguém vai ser o soldado da liberdade do outro, né? E aí esse equilíbrio é muito difícil de você justificar, né? Nesse caso, por exemplo, nos exércitos mais poderosos do planeta, né? Você tem um grupo armado não estatal que usa a técnica de terrorismo. Alguém poderia dizer, pô, eu não tenho blindado, arma, tenho foguetes aí que até mísseis, né? Foguetes, na verdade, que estão até com uma tecnologia evoluindo constantemente, mas eu não disponho de tecnologia suficiente para enfrentar no campo de batalha de modo simétrico. Então, eu vou fazer uso de determinadas técnicas, né? Isso legitimaria, justificaria? Para o direito internacional, não, porque expressamente atos de terror não são condizentes com leis e costumes da guerra, que, por sua vez, é um dos critérios para legitimar o status de combatente, né? Tá. Deixa eu só pegar aqui as questões aqui. A Silvia dizendo é muito bom ouvir falas tão fundamentais, principalmente num movimento bélico. A Célia Lacerda, se o Putin está denunciado de criminoso de guerra, já passou a hora de ser também, pois é Estado reconhecido como tal, com lideranças declaradamente sionistas. Tem aqui o Nildo Cabral, há brasileiros em Israel e na Palestina. Não adianta condenar ninguém agora, deixa isso para o Tribunal Penal Internacional. E aqui o
o Walter ri da governança global. Nunca existiu. Foi uma pequena comoção pós-Segunda Guerra, quando as mazelas da guerra afetaram o centro da Europa. A elite mundial só se curva a uma aliança afetada. Tem aqui a Beth Sayão, finalmente um programa esclarecedor, sem disseminar o ódio. E, Geraldo, Israel vem descumprindo as resoluções da ONU. Quando algum ministro deles foi condenado, julgamento tendencioso. Bom, em relação ao Conselho de Segurança da ONU, vocês veem alguma possibilidade de alguma interferência, alguma coisa assim? Nassif, como eu comentei, eu vejo como bastante difícil, né? Haja vista aí o posicionamento do Estado norte-americano e, em geral, o outro Estado integrante que tem poder de veto ali no Conselho de Segurança como membro permanente é o Reino Unido. Em geral, sempre se alinha às decisões norte-americanas, né? Não raro nessas questões de uso da força. Então, eu vejo como bastante difícil. Eu acho que você está se referindo a uma intervenção, uma resolução que possa criar uma coalizão para impedir, acho muito pouco provável. O que nós precisamos aí torcer é para que justamente as autoridades, o Estado israelense, principalmente, que é o responsável, o comandante supremo das forças, né, armadas, tome a decisão de não direcionar ou evitar o direcionamento das hostilidades aos civis, né? Porque a situação já é muito calamitosa. Uma observação assim, nós comentamos aqui sobre determinadas sanções que acontecem, já houve, sim, no passado, oficiais generais israelenses sendo punidos por desvio de conduta e por ações militares que estavam violando o direito internacional humanitário. Uma delas, agora, inclusive, também fui verificar aqui, o Israel não assinou uma convenção que bane munições fumígenas incendiárias, né? E com frequência usa essa munição, a munição de fósforo branco, que nos armamentos nossos portáteis serve para direcionar, você atirar, por exemplo, com um fuzil, você consegue enxergar a trajetória para facilitar o tiro, né, do combatente, usar isso em munições de alta letalidade para intensificar ali o poder, né? Isso é proibido, né? E houve no passado, sim, oficiais israelenses sendo punidos internamente, deixando de ser promovidos, etc. O que nós esperamos é que as autoridades responsáveis, porque nós não podemos pedir isso a um grupo terrorista, né? Enfim, estão aí à mercê de determinadas condutas que fogem, inclusive, do escopo de um Estado-nação que possa sofrer determinadas consequências. Mas o Estado israelense, nós aí esperamos aí que essas hostilidades não sejam direcionadas aos civis e que permita que a ajuda humanitária possa entrar, né, e aqueles que desejam ser evacuados podem sair. O Marcelo comentou, né, me parece que o acordo já foi feito com o Egito e os brasileiros vão poder sair pela fronteira egípcia, né? É uma informação que a Mônica Bergamo está dando de que vai haver. Deixa só para a gente terminar aqui, que agora, nessa reunião da Esfera em Paris, Sarkozy cita protagonismo internacional de Lula e diz que a ONU desapareceu. Eu queria agradecer muito ao Carlos Finelli, à Bárbara Thaís, ao Marcelo, aos nossos amigos aqui. Voltamos às 20 horas. Um grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço. Bom fim de semana para todos.